Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, né? A criação, o livro da criação, criação dos céus, está no plural, e da terra, está no singular, e de tudo o que neles há. Glórias a Deus, bem conhecido, mas vamos fazer essa leitura, aleluias, e vamos meditar naquilo que Deus tem para nos falar conosco nesta noite, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz então a Bíblia Sagrada: no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Então a terra estava toda coberta de água. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cujo semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Deus não tem comunhão com treva. Quem gosta de treva é o inimigo. Deus é luz. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, quer dizer, o sol e a lua, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. A lua, ela é 49 vezes menor que a terra. Deus grande. 18. Para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves
segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos agora. Deus fez tudo antes. Agora 1:26. Primeiro ele criou todos os animais, fez tudo. Agora ele criou quem? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Feche teus olhos. Deus, é a tua palavra. É o início, é o princípio. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos entendimento, para nós compreender, para nós entender que o Senhor é poderoso, o Senhor criou todas as coisas, tudo está diante dos seus olhos. Querido e amado soberano Senhor da glória, o Senhor criou os luzeiros, sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra. Oh Deus, tudo que existe foi criado por ti. Querido e amado Senhor, tomas conta da nossa vida nessa noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Amém. Toma tua certa. É bem conhecida, mas nós vamos traçar alguns comentários. O que a Bíblia diz? Aleluias. O que quer dizer a palavra Gênesis? A palavra Gênesis quer dizer começo, início, né, da criação. No princípio, quer dizer princípio, né? Criou Deus o céu, os céus, os céus e a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e era o que? Trevas. Trevas, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E através de uma única palavra, haja, 4 letras, a palavra haja, Deus olha e diz: eu vou formar, aleluias, um mundo. Quando fala em criar, a palavra criar, quando fala em criar, é do algo que não existia. Quando fala em formar, é porque você já tem algo, um conteúdo pronto para que você possa fazer. Quando fala em criar, é porque não existia. Quando eles criar novos céus e nova terra, criar de algo que não existe. Então a palavra haja de Deus, quando ele diz haja, as coisas se formam. Aleluia. Não do que existe, do que não existe. Eu volto depois, mas vou aqui, quer ver, ó. Quando ele diz assim, façamos o homem, está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele diz façamos, tinha algo, tinha pó, tinha barro, tinha terra. Então a palavra fazer é quando tu tem o que pegar para fazer.
Quando é criar, é quando você não tem. Nós vamos criar um projeto. Quando você vai criar um projeto, é porque o projeto não existe. Quando você diz assim, nós vamos fazer a obra. Se você diz que vai fazer a obra, porque já existe algo para você fazer. Então, entenda o que Deus quer falar nessa noite. Este mundo era sem forma e vazio. Tudo era trevas e não existia vida. Nós fomos ali, do capítulo 1 até o 25. Tudo que Deus foi fazendo era bom. A luz, os peixes, as árvores frutíferas, os répteis, o sol, a lua, as estrelas. Ele foi colocando cada um nos seus devidos lugares conforme ele planejou. Era um projeto. Todos os animais, toda a vegetação, todos os peixes, todos os répteis foram criados antes do homem. Mas quando Deus cria o homem, quando ele forma o homem do pó da terra, quando ele forma, ele dá autonomia sobre todos os seres viventes. Olha o poder que ele deu para o homem. 1:26. Tem um 6. O número 6 na numerologia bíblica simboliza o incompleto. O número 7 simboliza a perfeição. O homem, na numerologia, é o número 6. Faltava algo para completar. O homem foi criado no 6º dia. No 7º dia, Deus descansou. A palavra aqui, descansar, não é que Deus cansou porque Deus é espírito, Deus não cansa. A palavra aqui, descansar, é que Deus parou, cessou de fazer o que ele estava fazendo, estava completo. Aquela primeira parte, então ele parou. Porque espírito não cansa. Nós cansamos porque nós somos de carne. Deus é espírito, ele não cansa. A palavra ele descansou, ele cessou, ele parou. Através da palavra haja de Deus, as coisas foram começando a existir. E a gente que conhece a palavra do Senhor, conhece a Bíblia Sagrada, nós vimos que quando Deus faz a luz, ele diz, haja luz, a treva some, desaparece. Então não existe em lugar nenhum na Bíblia Sagrada que Deus tem comunhão com trevas. Esta comunhão nós trazendo para os dias atuais, não é que nós seres humanos não possamos ter amizade com pessoas que não são cristãs. Só que esta amizade, ela não pode ser uma amizade de deixar essa pessoa que está nas trevas persuadir para que venha ofuscar a luz que existe em ti.
Tu não pode ter um amigo fiel ou uma amiga fiel lá no mundo, porque não há comunhão entre a treva e a luz. Você tem conhecimento real das coisas de Deus, então você é luz. A pessoa não tem conhecimento real das coisas de Deus, então ela está nas trevas. E se você der crédito em tudo que a pessoa que se diz tua amiga falar, daqui um pouco é mais fácil a treva ofuscar a luz. Então temos que tomar muito cuidado, porque em nenhum lugar da Bíblia Sagrada Deus diz que as trevas é boa. Deus diz que a luz é boa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Através a luz, preste bem atenção, a luz não existia, as plantas não existiam, as aves não existiam, os peixes não existiam, os répteis não existiam. A terra era um caos antes de Deus colocar tudo nos seus devidos lugares. E quando nós pregamos e falamos de que Deus é um Deus de ordem e de decência, Deus não é um Deus bagunceiro, Deus não é um Deus descontrolado, Deus não é um Deus desorganizado. As coisas de Deus sempre Ele fez com ordem, decência e cada um nos seus devidos lugares. Se Ele criou o peixe para estar dentro do mar, é lá que tem que ficar os peixes. Você não veja peixe na rua andando. As coisas de Deus são coisas certas. Se Ele criou o sol está lá em cima, o sol não pode estar na terra aqui embaixo. Lá o lugar dele foi lá que Deus colocou. Se o sol é para sair de dia, ele vai sair de dia. Se a lua é para sair de noite, a lua vai sair de noite. As estrelas também vão sair, porque diz que Ele botou os luzeiros no firmamento. A lua sai de noite, o sol sai de dia. Deus é um Deus organizado. E tudo obedece, todas as coisas obedecem à sua voz. Você já parou para pensar? Você, olha aí, nós andamos um lado para o outro lado, você vê o mar roncando, 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 vem até na beirada e aquelas ondas que porque elas começam a parar e começam a voltar. Quem é que botou limite? Engraçado, que ele fala com o mar obedece, fala com o ser humano e o ser humano não obedece. Deus é tremendo, irmão. Deus é um Deus organizado. Ele é um Deus de ordem. E nós vamos indo para frente. Através da sua sabedoria, Deus começou a colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Tudo em seus devidos lugares. A Bíblia diz, Ele fez as árvores, fez os pássaros, fez os peixes, fez os animais. Me diz uma coisa, e ele sai por aí a trabalhar para ganhar um dinheiro para o sustento deles, ou Deus se preocupa com tudo isso? Fez sementes para que as árvores frutíferas tivessem semente, para que da semente reproduzissem mais. Quem é que alimenta os peixes do mar? A baleia, os golfinhos. Você já parou para pensar? Já parou para analisar na tremenda sabedoria do nosso Deus? E cada animal, irmãos, se alimenta com um alimento diferente. Se perguntar para mim, pastor, aquele tamanhão da baleia, do que vive? Como é que se alimenta aquele baita, aquele peixão? Ó, ele sabe. Certo? Irmãos, muitas vezes as pessoas, o ser humano, diz que conhece Deus, mas não conhece na integridade o tamanho do nosso Deus. Tem gente colocando Deus dentro de uma caixa de fósforo.
e fecha a cara de fora e diz assim, fica aí, Deus, fica aí. Não, irmão, o nosso Deus é muito maior do que você pode imaginar. Glória a Deus. Os passarinhos, como é que vive os passarinhos? Cada um se alimenta de um tipo de fruta, de um tipo de frutinha que está lá no pé da árvore. Uns comem um tipo, outros comem outro. Papai se preocupou na íntegra com todas as coisas. E será o ser humano. O ser humano tem se tornado... Os animais são irracionais. O ser humano é racional. Mas o ser humano, abrangendo a totalidade, tem sido um animal indomável. Indomável, difícil de domar. Você pega um animal, vamos botar aí um cavalo, por mais chuco que seja, você pega um ginete e vai treinando, daqui a pouco está tão mansinho que levanta o quer. E o ser humano? Vamos bater daqui a pouco, nós vamos falar do homem um pouquinho, nós vamos falar da mulher, nós vamos até o capítulo 3. O senhor sabe por que o cavalo deixa o homem dominar ele? Lá? Não sei. Porque ele enxerga muito. Ele enxerga demais e para nós, para ele, nós somos um gigante maior do que ele. Por isso que ele tem medo. Mas é porque foi um dom que Deus deu, Sim. formado com Deus, porque Deus deu autoridade para o homem. A Bíblia diz que Deus deu autoridade para o homem sobre todos os animais domésticos. Para ele, como é que é? Domesticar, né? Domesticar. Por que tem aí, né, os tigres, os leões e tudo, eles domavam, né? O homem foi formado do pó da terra, pois já existia terra, solo, o material, para formar o homem. Me diz uma coisa, nos dias em que nós estamos vivendo, se Deus dissesse assim, bom, eu vou acabar com o ser humano agora que eu for meio do pó da terra, e vou fazer eles de ouro. Se eles já são orgulhosos hoje, feito do pó da terra, você imagina se Deus chega a fazer de ouro? Quem é que chega perto do homem? Ninguém. Se matar tudo. Se matar tudo. A Bíblia diz que foi feito do pó. Para que serve o pó, irmão? Esse pó que você veja aí, que quem gosta de pó aí? Principalmente as irmãs da igreja. Às vezes eu digo assim, irmãos, não, pastor, ainda tem pó. Se nós passar o pano que tem pó dentro da igreja. Pois Deus fez o homem do pó da terra para que o homem não viesse a se orgulhar, não viesse a ser orgulhoso. Mesmo fazendo o pó da terra, o pó ele vai voltar. Ainda tem tantas pessoas orgulhosas. E Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que quando chega aqui em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Que tipo de imagem e que tipo de semelhança? Porque Deus é espírito. Esta semelhança que Deus está colocando ali são nas partes espirituais dos seus pensamentos, dos seus agir e da sua comunhão. Eu vou dar essa liberdade. Eu vou criar segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Só tem uma coisa, irmãos. Só tem uma coisa. Não durou muito tempo. Hoje o ser humano não tem mais a imagem e semelhança de Deus. Tinha antes, quando Deus formou.
quando pecou, perdeu a imagem e a semelhança do Deus vivo. E quando eu volto a dizer, façamos, está no plural, façamos o homem segundo a nossa, quando ele diz a nossa imagem, Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Mas fizeram um boneco, e o boneco estava imóvel, e precisava de um fôlego de vida, precisava de ter um espírito de vida para viver, para se movimentar, se locomover. Diz a Bíblia que o Senhor sopra nas suas narinas e lhe dá o quê? O fôlego de vida. Se torna o quê? A alma vivente. Aí, até o 25, tudo que Deus falou dizendo que era bom. Aí ele olha para o homem sozinho. Por quê? Ele tinha criado os animais, macho e fêmea. Ele olha para o homem sozinho e diz ele que ele viu que não era bom. É ou não é? Ele viu que não era bom o homem estar só. Far-lhe-ei uma adjuntora, quer dizer, uma ajudadora. Só tem uma coisa: o homem foi feito do pó, a Eva não foi feita do pó. A Eva foi feita da carne de Adão, da costela de Adão, da lateral. E eu falei aqui outra vez, pela medicina, um lado das costelas dos homens tem menos ripa de um lado do que do outro. Pela ciência, tem um lado que se você apertar ele é mais vazio e o outro tem mais costela. Então foi ao lado que Deus tirou. Então a mulher foi feita da carne do homem. Ela não foi feita do pó da terra. Mas tem algo, irmãos, que nos inquieta muitas vezes. Que ele faz, e vocês conhecem muito bem, faz Adão ter um sono, faz a sua esposa Eva do lado, para ser auxiliadora, para ser adjuntora, no capítulo 2. Do Gênesis. E no capítulo 3 do Gênesis, diz a Bíblia Sagrada que a serpente, sendo um animal o quê? Sagaz, astuto. Deus, quando faz o homem e a mulher, ele diz: olha, vocês estão vendo tudo isso aí que eu fiz? É o que ele disse assim: nós estamos tudo vendo o que o Senhor fez. Adão não precisava trabalhar, nem Eva precisava trabalhar, como os passarinhos e os peixes, Deus tinha feito e dado tudo para eles. Maior tranquilidade, irmãos. O único pecado que existia antes era só o pecado de Lúcifer. Não existia pecado sobre a terra. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus. Deus fala com ele e diz: olha, eu tenho algo para colocar para vocês dois, casal. Eu vou colocar vocês em um jardim.
Irmãos, você imagina, parece que o ser humano nunca está conformado com aquilo que Deus dá. Parece que nunca se conforma com aquilo que Deus dá. E outra coisa, Deus fala e parece que eles querem distorcer aquilo que Deus fala. Aí diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3, que a serpente, um animal sagaz, astuto, diz para Eva, foi assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim pode comer? Menos de uma? Foi. Mas tem alguma coisa que não está bem certo. Sabe onde é que o inimigo tem agido na mente de muitas pessoas? Na dúvida. E eu perguntando para Deus, por que a serpente não foi no Adão? Por que a serpente foi na mulher? E engraçado, o diálogo, quem abriu foi a serpente, mas quem deu sequência foi Eva. Quando o inimigo fala, ou quando ele quer colocar dúvida na minha e na tua mente, irmão, não dá papo para Satanás. E tem pessoas, às vezes, usadas pelo diabo para tentar colocar dúvida naquilo que Deus já falou para você. Se ele diz que vai te dar vitória, não olha quem é uma pessoa derrotada e diz, não vai dar nada não. Você foi lá na igreja, o pastor orou, já te ungiu. Não, vai tomar aquele remédio lá que daqui um pouco passa. Você está contrariando, contradizendo o que Deus falou, está ouvindo o quê? Serpente. Se Deus falou, está falado. Deus já não tinha falado? Aí Noé pegou a mesma palavra, foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse. Ele disse para nós não comer. Só tem uma coisa. Olha a colocação da serpente. Por isso que a palavra é sagaz, né? Astuta. Porque ele sabe, que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele e vão ter conhecimento do bem e do mal. Como é que é? Nós vamos ser igual a Deus? O diabo usou a artimanha. Ele queria ser igual a Deus no céu e foi jogado para terra. Caiu no coração, usou de astúcia. E a Eva, eu quero ser igual a Deus. Por que há muitas divisões em igrejas hoje, em todo o Brasil, em todo o mundo? E hoje ainda estudei sobre seitas e heresias, né? Pela misericórdia de Deus. Sei quais são as religiões falsas, as verdadeiras. A gente tem conhecimento e hoje ainda mais um estudioso lá passando, e a gente sabe de várias aí, mas tem crente que saiu da verdadeira e entrou na falsa, no espírito do engano. Agora você imagina, coloca a dúvida para ela, irmãos. E a Bíblia não diz que Adão estava ali junto. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ele estava junto ali. De repente um descuido separou o casal. Talvez Adão estava. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que ela falou com a Eva. Foi a Eva que deu diálogo para a serpente. E despertou aquela curiosidade. Você acha que o diabo vai oferecer para você uma fruta podre? Ele vai dizer, olha, você quer casar? É aquela mulher cancerosa lá, toda um pedaço lá, tem tantos anos. Não, que ela não quer. Você quer casar? Tem aquele homem lá, tá lá paralítico na cadeira de roda, aquele que você quer? Não, isso não quer. Você acha que o diabo é trouxa? Você acha que o diabo é bobo? Olha, todas as árvores você pode comer, mas tem uma só. Onde é que ele foi? Na uma. E eu perguntando para Deus, e por que será que ele foi na mulher? Deus me disse para mim, porque a mulher é mais sensível ao diálogo, mais fácil de ser enganada. É mais fácil de ser enganada.
E ela abriu e deu o diálogo, e entrou aquela dúvida. E dizendo, parece que eu vejo, irmão. A Bíblia não diz em nenhum lugar, tá? Que era maçã. Maçã é só a simbologia que as pessoas botam porque é uma fruta, né? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que era um fruto. E olha para a fruta, Eva. Olha para a fruta. Olha. Diz a Bíblia que ela olhou e viu que a fruta era gostosa de se comer. Irmão, como é que você vai dizer que uma coisa é boa se você nunca provou? Se chama o quê? Imaginação pelo olhar. O paladar não saboreou, mas os olhos da cobiça. A atração. Vocês vão ser igual a Deus. E vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão saber discernir. Diz a Bíblia Sagrada que a Eva comeu. E ela ficou igual a Deus ou não? Não, né? Mentira, né? Ela mentiu, né? E depois ela deu também com o seu? Me diz uma coisa, se ela caiu, se ela errou, por que então ela não pediu perdão para Deus e se arrependeu e ainda foi dar para o seu marido? Sabe o que Deus faz me lembrar? Que as pessoas que muitas vezes caem, muitas vezes pecam, elas não pecam sozinha. Ela traz mais pessoas junto. E nós estamos pagando um preço até hoje por causa dos nossos primeiros pais. E aí nós vamos ver. Por dentro da Bíblia Sagrada, por dentro da palavra, que os dois foram fazer o quê? Depois que pecaram, eles foram se esconder da presença de Deus. Toda pessoa, tu pode notar, irmãos, pode notar. Quando as pessoas vêm na igreja, está firme na igreja, está firme na igreja, está firme na igreja, está firme na igreja. Quando ela começou a raliar, quando começou já vir bem devagarinho e começou a sentar nos últimos bancos da igreja, pode notar, algo está errado. A Bíblia diz que por volta da tarde, Deus vinha visitá-los e só gritava, Adão, eis-me aqui, Senhor. Mas no outro dia que Deus veio, depois que eles pecaram, diz que Deus chamou e eles não responderam. Começo do fruto, Adão. Deus não chamou a Eva, viu? A Bíblia diz que Deus chamou Adão, né? Adão, onde tu estás, Adão? Acho que Deus não sabia? Deus sabia. Deus só queria ouvir uma resposta. Começo do fruto que eu te disse que não comesse. Sabe qual foi a resposta de Adão? A mulher foi enganada, ele pecou junto com a mulher e teve a capacidade de botar a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Foi tu que me deu a mulher. O ser humano tem uma mania de não querer assumir os seus erros, os seus pecados. Meu Deus, eu fiz o estudo ali, Deus está me levando porque eu não consigo sair daqui. Ali o papel é para estar na continuação. Estás escondido, Adão? Senhor, a mulher que tu me deu, foi tu que me deu a mulher. E não diz em lugar nenhum da Bíblia que Adão se queixou de estar sozinho. Não diz. Não diz que ele pediu isso. Não diz, ele não sabia dessas coisas. Não existia mulher. Não existia o sexo feminino. Não existia. Só existia o masculino.
Aí Deus faz. E aí Deus já... Olha como o ser humano é, né? Deus, com toda a compaixão, com toda a misericórdia, dá a disjuntora. A disjuntora erra e diz: a mulher que tu me deu. Aí Deus dá uma olhada e diz: tá bom, não tem problema nenhum, vou falar com Eva. E aí, Eva? Comestes do fruto? Senhor, a serpente me enganou. De novo, mais uma desculpa esfarrapada para Deus. A serpente me enganou, Senhor. É? A serpente enganou. Tu viu como ser humano hoje? Ah, não quero mais naquela igreja. De quem é a culpa? Do pastor? É daquela irmã. É daquele irmão. Não dá certo. O ser humano tem esta mania. Deus diz por aqui e eles dão uma volta por ali. Aí eles botam a culpa na igreja, botam a culpa no irmão, botam a culpa na irmã, botam a culpa no frio, botam a culpa na doença, botam a culpa no médico, botam a culpa no remédio. Só não para dizer: Senhor, por que a Eva não teve a capacidade de dizer: Senhor, eu errei mesmo, eu peguei? Não era isso que era para ela dizer? Não era isso que era para ela dizer? Quer dizer, teve a capacidade de aceitar o diálogo com a serpente, que Deus disse que não era. E aí não teve a capacidade de se humilhar e reconhecer o erro. Eu pequei, Senhor, eu errei. Não. É de chorar, irmãos. E sabe por que muitas pessoas vão perder a sua entrada na eternidade no céu? Porque elas não conseguem se convencer e pedir perdão para Deus do seu pecado e reconhecer. Vão sempre coisar: ah, o diabo se levantou contra a minha vida. Eles erram e botam a culpa no diabo. Não é que muitas vezes o diabo não induz. Mas quem é culpado, irmãos? Não foi a Eva que deu diálogo? Deus mandou ela dar diálogo para o diabo? Disse: olha, eu estou dizendo para vocês não comer. Essa é a ordem. Ela poderia dizer assim: não, Satanás. Não, serpente. Eu não vou comer. Eu tenho uma ordem de Deus, não era isso que era para dizer? Eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, o irmão foi lá na casa do irmão, lá estavam tomando cervejinha sem álcool, pastor. É só um golinho, um copinho de cervejinha sem álcool, não tem problema nenhum, não tem álcool. Mas não é só um pouquinho que o diabo quer? Hã? Você acende o biquinho do fogão e bota a pontinha do dedo, dói só a pontinha do dedo ou o corpo todo? Dói o corpo todo, não dói? Ah? Então o inimigo, irmãos, ele bota um veneninho só para contaminar tudo. Simplesmente, ó, dá uma olhadinha. Simplesmente, irmão, a pessoa: pastor, que problema tem comer uma fruta? Tem pecado comer uma fruta? Mas se Deus disse que não é para comer, existe o quê? Uma contradição. O não de Deus, irmão, tem que prevalecer. Não, ele disse que não era para mim comer. E eu não vou comer. Aí entrou o pecado da desobediência. Aí nós vamos ver. Oh, Jesus. Nós vamos ver. Primeiro pecado houve no céu, através de Lúcifer. Segundo pecado, na terra, através de uma mulher. Terceiro veio do homem. E aí a humanidade está até hoje. O triste de nós imaginar, irmãos, é de que este mundo não era para estar da forma com que ele está. Ele só está desta maneira que ele está por causa de uma palavra só: pecado. A desobediência
aos mandamentos que Deus deixou para o ser humano. E de lá para cá, meus irmãos, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, tem sido uma sequência. Olha, eu jamais imaginei ter um Deus tão misericordioso, por não ter ainda destruído toda esta humanidade. O prazer de Deus não é destruir, mas é em reconstruir. O prazer de Deus não é matar, mas é em dar vida. Mas, lamentavelmente, as pessoas ainda estão dando crédito à voz da serpente. Deus diga, meu filho, não ouves qualquer tipo de palavra. Não ouves qualquer coisa. Meu filho, não vai em qualquer lugar. Meu filho, não faças isso. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, o que a Bíblia diz, irmão? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. Terceiro mandamento, não façais para vós imagens de escultura e nem se curvarás a elas. Hoje muitas pessoas não estão se curvando diante de imagem, estão se curvando diante dos próprios seres humanos. Idolatria humana. Homens e mulheres querendo ser adorados. Esse espírito é satânico. Por quê? Porque o espírito de Lúcifer, ele queria ser adorado. Aleluia, Jesus. Ele comandava. Ele era um dos maiorais lá que Deus colocou para ele comandar uma hierarquia celestial lá no céu, irmãos, para adorar Deus. Mas de repente cai no coração para ele também querer ser adorado. E essa adoração a si próprio, ao ego, é pecado contra Deus. Porque só existe um Deus verdadeiro. E Ele é que tem que ser adorado. E quando nós adoramos outras pessoas ou seres, nós estamos sendo idólatras. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ele nos dá tudo, irmãos. Tudo, Ele faz milagres, maravilha na nossa vida. Nós erramos hoje, pede perdão, amanhã Ele perdoa. Ele tem tido de misericórdia, irmãos. Mas o povo não quer se curvar. Não quer se curvar. O povo não quer aceitar, irmãos. Você imagina como não está o coração de Deus? Eu quero que ele olhe para o filho, ao lado direito dele, olha para o filho, e imagina o que o filho passou na terra, por causa do ser humano. Eu creio que Deus se lembra, irmãos, quando Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, clamava e dizia: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabendo que estava num trono de glória, que ele era adorado pelos anjos, e vem para a terra para pagar por aquilo que ele não. Tu paga as contas dos outros, não? Quer pagar minhas contas? Não? Paga, não? Você paga a conta dos outros aí, não? Aí Jesus não devia nada para ninguém. É verdade, Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele não devia um centavo para ninguém. Ele estava no seu trono de glória, sendo adorado. Mas essa humanidade pecadora continua dando ouvido para Lúcifer, para Satanás.
levantam de manhã, se alimentam, tem caminha para deitar, tem trabalho, tem filhos, tem filhas, tem casa, Deus dá as coisas. Mas a maioria do povo já levanta pedindo, eu levanto agradecendo. Eu já dobro meu joelho, já agradecendo, Senhor. Eu te agradeço por estar vivo, por mais um dia que o Senhor me deu. Se nós agradecer, o que nos falta Ele dá. Mas a gente, tem pessoas que vão lá na igreja para buscar. Buscar, irmão, tem que trazer, não é buscar. Você sabia que está errado? Que os crentes estão fazendo as coisas erradas, você sabia? Davi dizia. Agora o filme. O que Davi dizia, irmãos? Que ele queria morar na casa de Deus, fazer da casa de Deus a sua morada. E ele tinha alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pessoa já sai de casa, não, eu vou lá hoje porque eu vou lá para pedir isso. A casa de Deus é casa de oração, onde nós viemos prestar o nosso culto de gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos deu. E as outras coisas, irmão, que nós precisar, Ele vai nos dar, segundo o seu querer e a sua vontade e a nossa necessidade. Eu quero. Bom, a minha mãe que dizia, meu papai, né? Parece que o povo é um saco sem fundo. Tu pode dar, Deus pode dar e eles sempre querem mais. Aí contradiz aquilo que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos. Eu sei me contentar com aquilo que eu tenho. No pouco ou no muito. Eita, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós era para andar de joelhos, sabia? O dia todo. Porque nós somos os últimos. Não existe outra geração. Nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer momento a trombeta poderá soar. E não vai muito longe, nos dias em que estamos vivendo. A Bíblia está se cumprindo no pé da letra. A cada dia que passa, a coisa vai apertar mais. E os falsos profetas da bênção da prosperidade, que só querem pregar riqueza, querem ficar aqui nessa terra. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para a minha nova morada que Ele me prometeu. Quero morar lá. E o que a Bíblia diz? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem pessoas enraizadas aqui nessa terra, irmão. Deus pode dar de tudo, Ele sempre quer mais. Mas o nosso tesouro do cristão verdadeiro está lá em cima. Saudade de morar no céu. Olha o hino 2 que nós louvamos. Nós temos que ter saudade, irmãos, de morar um dia no céu, num lugar que não tem pecado. Esta terra está contaminada, irmãos. Não dá para você olhar um jornal. Quando não é prostituição, é morte, 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 assalto, morte, morte e escândalo. Bom, no meio do povo evangélico agora, tá difícil de tu designar as coisas, né? Porque eu nunca vi tanto escândalo. Eclesiastes 1:7. Provérbios 1:7. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas perderam o temor. Perderam o temor, irmãos. Perderam o temor, irmãos. Perderam o temor. Perderam o temor. Perderam o temor. Perderam o temor.
Eles fazem qualquer negócio para obter lucro. Estivemos a semana passada, essa semana de novo, 2 vezes. E agradeço a Deus pela vida da irmã Delci, que tinha no coração de fazer a obra missionária, mas não podia fazer porque onde estava não fazia. E aonde nós entramos nos becos e nos valados, lá em Capão Novo, Mariápolis, e onde lá no Agual em Tramandaí, ela começou a filmar e um pouco tremeu e começou a chorar nos becos que nós andamos, levando roupinha, calçadinho e comidinha. Crianças que não tinham um chinelinho para botar no pé. Ela não ganhou. É verdade. E a alegria daquele menino com os lápis, né? É o do lápis, é. Os lápisinhos. Sim. Que o dele estava acabando, porque não tinha. E de uma irmãzinha lá, que quando nós chegamos, ela abriu o armáriozinho e virou o pote que era para ter arroz. E só tinha um copinho vazio dentro. Desde sábado, né? E ela balançou. Desde sábado. E Deus desde sábado me incomodando. Me acordou na madrugada, tu te manda para lá e vai levar as roupas, e vai levar tanto de arroz, de feijão, de farinha de trigo e de bolachinha para as crianças, e tu faz as caixas aí. Ela estava sem comida desde sábado, né? Desde sábado, sem comida para Sem comer. arroz, sem nada. E ela disse para o marido dela, mas eu vou mesmo assim na igreja. É verdade, Jesus. Dizer, mas eu vou ter que viajar domingo para trabalhar e não tem nem dinheiro para ir de passagem, nada para trabalhar no meu emprego. Diz ela, Deus proverá. No domingo Deus me incomodou e disse, tu vai ligar ou não vai ligar que tu vai lá levar as coisas? E eu liguei. Ela disse que bom, que não disse que ia levar comida nem nada, disse que ia levar roupa. Mas fiz 2 caixas. 2 caixas de massa, arroz, feijão, açúcar, bolachinha. Glória a Deus. Quando entramos dentro de casa, que nós entregamos tudo, que ela balançou, que estava vazio, não deu para aumentar, né? Não deu para aumentar. Não tinha 1 grão de arroz para fazer. Não. E nenhum pila no bolso para comprar. É, Jesus. E o marido foi viajar para trabalhar com dinheiro emprestado. Deus é poderoso. E aí nós fomos outro dia levar roupa, quando nós vamos indo lá no bequinho, entrando de carro, vinha vindo um casal com 2 crianças, né? Ela com uma criança no colo e outra. E outro caminhando. E eles encaminhando. Jamais nós imaginava na nossa cabeça, e essa aqui foi uma jamais nós imaginava na nossa cabeça, que todas as roupas e os calçadinhos que aquela família vinha vindo, eles pegaram lá na casa dela. Ela espalhou. E nós vamos de novo levar. E nós vamos de novo levar a viadinha lá. Sim. Que eu nunca vi tanta pobreza na minha É vida. verdade. Jesus. Não tem banheiro para tomar banho. É, Deus. E a vizinha do lado tem uma criança e o chuveiro queimou e elas não têm chuveiro para dar banho. Está indo na casa da vizinha tomar um banhinho emprestado porque não tem. Graças a Deus já botei o engate do reboque, Amém. mas o meu reboque está tudo vencido, está tudo quebrado, já destruído e tudo. Vou ter que pedir um reboque emprestado, porque eu tenho ali que eu ganhei vaso, eu ganhei ali pia, ganhei azulejo, ganhei tudo, e eu vou levar de reboque emprestado lá, né? Mas em seguida nós vamos comprar um reboque bom, para levar lá para eles fazer o banheirinho para eles, porque eles não têm banheiro para tomar banho. E a casa não tem um repartimento. Tem uma guiazinha segurando aqui, qualquer coisa, aquela guia quebrar, cai a casinha por cima deles. 2 peças, com fresta para tudo quanto é lado. Verdade, Jesus. E os que dizem que amam a Deus aí gastando um rio de dinheiro, É, Jesus. gastando um rio de dinheiro com cantores e pregadores, enquanto as pessoas estão morrendo. É, Jesus. Nós fomos no Agual ontem, eu e ela ainda, fomos lá com uma viagem que o carro não cabia mais nada. Voltamos aos olhos, carreguei de novo, fui lá para o Agual em Tramandaí. Pergunta para ela, Glória a Deus. a rua que nós entramos lá, né? Hã? Sim, horrível, horrível. Não tinha como, irmão José. Não tinha onde passar de carro, É, de tanto buraco e água. e água. E
Que ela dizia, pastor, vai cair, pastor, vai afundar, vai cá, e nós ia entrar. Aí entramos lá no aluguel. Eu fui daqui para lá de carro e perguntei para o Espírito Santo, onde é que eu entro, Espírito Santo? Não é na primeira rua, é na segunda do aluguel. Entrei na segunda. E ele me disse, vai até tu encontrar uma igrejinha humilde. Vai indo. Eu fui indo. Encontrei a igreja humilde, mas estava tudo fechado. Parei o carro do lado da igreja. Aí disseram assim, pastor, está tudo fechado. Uma vez duas irmãs, me garanto que aquelas irmãs são da igreja. Jesus. Quando elas chegaram do lado do carro, vocês queriam alguma coisa? Sim, nós queríamos saber se vocês moram aí da igreja. Sim, nós moramos aqui. Porque nós temos aqui calçado e roupa. Ai, que bom. Porque amanhã é quarta-feira, o pastor vai distribuir. Aí, pode descarregar aqui, pode descarregar. Entramos lá, irmão, tinha meia dúzia de roupa em cima de uma cadeira. Não tinha quase nada. Descarreguemos ali, aquilo ali. E foi uma bênção, foi uma glória. Saímos de lá alegre, feliz da vida. Foi instalado, fazendo a obra do Senhor e levando as roupas e os calçados. Agora já estamos lotados de novo, passei hoje aqui, né? Se Deus quiser, nós vamos de novo levar mais. E hoje eu passei no Sami lá, minha filha, já tinha mais quase 10 sacos, já trouxe tudo de aumento ali. Tremendo que Deus tem feito. Quanto mais nós distribuímos, mais Deus dá. Quanto mais nós distribuímos, mais Deus dá. Quanto mais nós distribuímos, mais Deus dá. Só fiquei apavorado hoje porque a gasolina subiu quase R$1 o litro, né? A gasolina deu um pulo muito terrível, um preço muito alto, subiu demais a gasolina, né? Subiu gasolina, o gás, subiu a tudo, luz, né? subiu tudo. Subiu tudo. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado graça e tem convicção absoluta que vai nos abençoar, né? Vai levantar mais cooperadores para nos ajudar na obra, para nos levar comidinha. Quero levar uma 100 viandas lá no Capão Novo na sexta-feira, né? Mas vou ter que antes lá levar mais roupinha de criança, porque nunca vi tanto pedido de roupa de criança e de neném. Né? E foi uma luta, levamos os cobertorzinhos lá, não chegou. Levamos 6, mas depois voltamos e levamos mais, né? E agora temos mais ali para levar. E 2 crianças lá, irmãos. Uma pegou o cobertorzinho e a outra não tinha para se tapar. Então, se você tiver coberto, em casa tiver... É de chorar lá naquele ambiente. E eu me dá graça que tem aí uns ainda fazendo a obra missionária, andando de avião para cima e para baixo, posando nos hotéis, nos hotéis, tá? Eu quero fazer missão, fazer missão onde nós somos lá, irmãos. É uma luta lá, entendeu? Para passar o carro foi uma luta, os espelhos quase bateram do lado lá na rua, né? Que não tinha como passar. Só passa o carro no beco. Só passa o carro no beco e assim mesmo quase bate nos espelhos, nas coisas do bequinho lá. É tremendo, né? Mas olha, arrumamos o ponto certo, né? A distribuição lá, as pessoas muito felizes. Que era um banquete de festa, que parece assim que, né? Quando todo mundo pegando as roupinhas, todo mundo, foi uma benção. Então nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra, né? E agora já fomos convidados também. E tem também uma outra invasão lá no Capão Novo, lá. Que as pessoas também lá estão ilhadas, com frio e precisam, né? E nós vamos levar. Enquanto nós estiver aí, nós vamos levar para ajudar as pessoas. Mas não vamos fazer que nem muitos estão fazendo. Muitos ganharam, que estão hoje fazendo brechó e andando por aí vendendo as roupas. Nós ganhamos, não vamos vender nenhum centavo. Nem por 10 centavos. Nós vamos doar aquilo que Deus nos deu para nós ajudar as pessoas, né? Para que Deus venha nos dar graça, né? Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, pedir a Deus que Deus venha continuar nos abençoando, né? Glórias a Deus. E nós vamos fazer outro X esse mês, tá? Tivemos combinando ali, né? Agora de tarde, com a irmã Fabiana, com a Bruna, a irmã Carmen também, para nós... mandei arrumar o nosso computador para o dia 26, mas vamos ver, fazer os ticozinhos para nós ajudar também, assim, para o bem da obra, né? Para ajudar na manutenção, porque a gente tem corrido bastante, vamos correr mais ainda em prol das obras. Daqui a pouco, quando passa o inverno, não adianta mais, né? Então nós temos que levar roupinha quente agora, enquanto as pessoas precisam, enquanto elas precisam, né? Eu já separei outras roupas, já trouxe das minhas lá de casa também, está dentro do carro ali, já vou deixar ali também, né? Para ajudar as pessoas. Vamos orar então, feche teus olhos aí. Depois, se alguém trouxe
a sua oferta, né? Deixe aqui no altar, não esquecendo que amanhã à tarde tem, né? Tem o culto de libertação e à noite tem lá no Presbítero José Gavião e na sexta-feira lá na irmã Francine, né? E sexta-feira à noite estaremos lá no bairro Albatroz, lá para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, chegamos na Tua presença e queremos te agradecer por esta oportunidade, pelo Teu grande amor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, obrigado pelos Teus filhos que aqui vieram, Senhor. Deus amado, dê-nos mais condições, Senhor, para que possamos levar roupas, Senhor, calçado e alimento para aquelas pessoas necessitadas, Pai. Abençoa cada mão, cada irmão, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa, Senhor, que tem colaborado nessa obra, Pai. Eu te peço a Tua bênção, a paz, a alegria e o gozo do Teu Espírito sobre a vida de cada um. E que todos digam, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Estamos despedindo em nome de Jesus. Cumprimente aí o teu irmão e a tua irmã.